Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar início, à nossa segunda aula no módulo de análise de investimentos. Então vamos aí iniciar a nossa segunda aula hoje. Na aula de ontem a gente fez uma breve introdução e hoje a gente vai aí estar dando continuidade nesse conteúdo. Nós falamos bastante, na nossa aula de ontem, fizemos aí uma breve introdução, falamos bastante sobre investimentos. Boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, vamos lá, pessoal. Vou apresentar minha tela aqui para vocês e nós já vamos dar início aqui à nossa aula. Como eu disse a vocês, vamos continuar falando, sobre esse tema. É um tema muito importante, exatamente porque fala muito a respeito do que nós queremos para o nosso futuro. Na verdade, quando a gente fala de investimentos, a gente fala de projeto futuro, Então, o que nós queremos para o nosso futuro? Boa noite, Mara. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom, pessoal, eu deixei essa apostila para vocês na aula de ontem, pedi a vocês aí para estar lendo essa apostila para hoje a gente poder comentar sobre os temas mais relevantes da apostila. Bom, análise de investimentos. Nós falamos bastante disso, Quando a gente fala de análise de investimento, nós estamos falando de projetos, que nós colocamos como meta para a nossa vida. São projetos que nós colocamos como uma fonte, de arrecadação de recursos futuros. São projetos que nós colocamos, para que nós venhamos ter talvez uma aposentadoria futura. Então eu posso aqui citar vários tipos de projetos quando a gente fala de investimento. Tá? Você pode investir numa previdência privada para você ter uma aposentadoria garantida no futuro, uma aposentadoria às vezes com um salário um pouco melhor. Você pode investir, em caderneta de poupança. Nós falamos ontem sobre aqui alguns investimentos, principalmente investimento em imóveis. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Nós falamos bastante, sobre investimento em imóveis, que é algo que você faz e você não tem risco de perder dinheiro. Mas existe muitas outras fontes de investimentos também que não tem risco, de você perder o seu dinheiro. Lembrando que, quanto mais seguro for o investimento, menor vai ser o retorno financeiro. E quanto mais arriscado é o investimento, maiores você vai ter, aí maiores ganhos, mas com maiores riscos também de perder o seu capital. Mas vamos lá, vamos entrar aqui um pouco mais, na parte técnica aqui do nosso curso. Como descobrir se um projeto é viável ou não? Entre dois projetos, qual projeto trará mais retorno? Quando o investimento será recuperado? Então são perguntas que a gente faz, quando a gente quer fazer qualquer tipo de investimento. Você não vai investindo o seu dinheiro sem saber, qual é o tempo de retorno. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada.
Então, pessoal, quando a gente vai fazer investimento, a gente quer ter uma noção de quanto a gente vai ganhar lá no futuro. E quando a gente fala de empresa, de negócios, né, toda empresa, quando ela pensa em fazer um investimento, ela já está analisando, né, em quanto tempo ela vai conseguir arrecadar esse dinheiro de volta. Costuma dizer isso, falar isso, o playback, né? Qual é o tempo que vai levar para eu poder ter esse dinheiro de volta? Vai demorar muito, né? Um mês, 2 meses, 5 anos. As empresas de grande porte, né? Aí eu posso citar aqui a Petrobras, BRF, né? Ainda que a Petrobras seja uma empresa ligada ao governo, mas ela também faz investimentos, né? E muitos investimentos. Ela também está aí na área privada. Como ela é uma empresa de capital misto, então ela é uma parte aí do governo, mas ela também aí tem a sua administração fora do governo. E aí a gente vê o que? Investimentos, né? Quanto é que nós vamos investir? Quanto é que nós teremos de lucro, né, ao fazer esse investimento? Então são perguntas que a gente se faz todo dia. Eu vou investir na poupança? Quanto é que a poupança vai me render por mês? Né? Qual é a taxa de juro que eles estão pagando? Isso vai atender a minha necessidade? Né? Isso vai ser o suficiente para mim? Então eu tenho que analisar. Eu sempre falo que tudo na vida da pessoa, né, na nossa vida, tudo na vida de um ser humano, ele precisa analisar. Ele precisa pensar antes de tomar a decisão. Né? Existem decisões que você toma, né, que podem ser muito boas, mas também pode ser muito ruins. Pode trazer benefícios, mas também pode trazer prejuízos para o resto da sua vida. Então a gente precisa, antes de tomar uma decisão, principalmente as decisões mais importantes, analisar, fazer conta, repensar, analisar. Depois a gente toma uma decisão, exatamente para não comprometer, né, aí o nosso capital. Aí a gente fala, né, de investimentos. Quando a gente vai desenvolver um projeto para fazer investimentos, a gente não pode ter só um projeto. A empresa, ela tem vários projetos. A Perdigão, ela até faz todos os anos ela faz uma disputa entre os colaboradores. Boa noite, Liliane, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Ela faz uma disputa entre os seus colaboradores. E cada setor vai desenvolver um projeto de melhoria para dentro da empresa. Então, todos os setores precisam desenvolver. E aí eles vão analisar todos os projetos. E aquela equipe que ganha, né, ou seja, o melhor projeto, aquele projeto vai ser colocado em prática e aquela equipe ganha um prêmio, né, por aquele trabalho. Porque ele está contribuindo com o desenvolvimento da empresa. E isso é fantástico dentro de uma empresa, né? Se todos os empresários aí analisassem bem, né? Eu não sei se vocês trabalham em alguma empresa que também faz isso. Se alguém aí trabalha em alguma empresa que já tem esse tipo de desenvolvimento aí de projeto, pode estar compartilhando com a gente. Alguém de vocês trabalha ou já trabalhou em alguma empresa onde os funcionários, os colaboradores da própria empresa desenvolviam projetos de melhoria contínua para a empresa. Maria, boa noite, Maria. Maria tá ali, né? Firme e forte. Boa noite, Davi. Davi, não deu para entrar não, hein? Mas deu certo hoje, né, Maria? Deu, uai. Ontem eu falei o que é esse relampão, nosso Deus. Relampejando. Aqui choveu e relampagou. Uai, eu posso assistir aula de fora no terreiro, uai. Mas tá bom, Maria. Importante que hoje você tá aqui firme e forte participando, né? Seja bem-vinda.
Obrigada. Depois eu vou te passar o link para você assistir a aula. Boa noite aí, todo Falou. pessoal que entrou por último, sejam bem-vindos. A gente já vai dando continuidade aqui, né? A gente está falando sobre desenvolvimento de projetos, porque todo investimento depende de quê? Desenvolvimento de projeto. Quando a gente vai fazer o investimento, primeiro a gente tem que fazer o projeto para fazer o investimento. Então não é assim, eu tenho 1 milhão e eu vou investir esse 1 milhão num produto ali sem antes ter feito um projeto. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. A empresa tem 1 milhão, ela quer fazer o investimento, ela vai desenvolver um projeto com base ali em vários estudos. Aquele projeto vai ser analisado, né, vai ser passado por uma comissão de aprovação para depois a empresa investir nesse tipo de negócio. Ou seja, para depois a empresa investir naquele projeto, se é que aquele projeto é viável. Como eu disse a vocês, lá na Perdigão, né, cada setor vai desenvolver projetos. O melhor projeto vai ser escolhido, aquela equipe vai ganhar um prêmio e aquele projeto vai ser executado. Talvez com algumas melhorias, né, até porque os colaboradores ali fazem o melhor de si, mas às vezes os gestores olham para o lado financeiro da empresa e dizem assim, não, a gente precisa ajustar alguma coisa aqui, porque a empresa não tem, né, esse capital disponível para fazer esse investimento no momento. Então a gente vai ter que ou fazer em 2 ou 3 etapas, ou a gente vai ter que mexer em alguma coisa para poder a gente encaixar aqui com o orçamento da empresa. Mas querendo ou não, esses projetos são analisados, né? E tem muitos projetos bacanas que surgem no meio disso. Isso, na Perdigão. Você já trabalhou lá ou trabalha Trabalhei lá? lá 8 anos seguidos. Tem 2 anos que eu tô num processo na justiça. Misericórdia. Eu Mas fui da CIPA 2 anos lá. Eu fui da CIPA. foi da CIPA, Liliane, quando você trabalhou lá, você lembra desse desenvolvimento de projetos que eles faziam ou não? Sim, eu trabalhei lá na Inspeção Federal. Você trabalhou na Inspeção Federal? Sério? Talvez você lembre da minha esposa lá então, hein? A Regina. Eu trabalhei na de Rio Verde. Ela trabalhou na de Rio Verde? Ela trabalhou na Rio Verde. A Regina, ela era auxiliar administrativo lá. Lembra? O que ela era? Auxiliar administrativo lá do CIF. Eu era do segundo. Ela era de qual? Ela trabalhava no horário comercial. Não trava muito ela então, não. Ela trabalhava junto com a Vanessa, ela trabalhou com a Priscila, ela trabalhou com o Anderson. Eu acho que ela ficava mais pra dentro, né? Da salinha lá. Pois é, tem 2 anos que eu tô esperando ser mandada embora. Pra eu pegar meus milhões. Você trabalhava na linha de produção? Eu trabalhei na mesa de peito. Quando eu entrei, eu era da produção. Aí depois eu fui pro CIFO. Aí eu findei lá no CIFO. Trabalhei Trabalhava 8 em anos aves de ou empresa. suínos? Lá você trabalhava com aves ou suínos? Nas aves. Nas aves. Eu trabalhei na Perdigão também em 2008. Eu entrei lá em 2006 e saí de lá em 2010. Eu trabalhei um bocado de tempo lá também. Eu já entrei direto na inspeção. Fiquei trabalhando na inspeção lá durante quase 4 anos. Foi um tempo bom, mas eu fiquei muito feliz o dia que eu consegui um emprego melhor. Tô esperando ser mandada embora pra eu ficar muito feliz também. Mas vai dar certo. O pessoal lá, querendo ou não, vai alinhando as coisas e vai dar certo para você. Aí, como você trabalhava no CIF, né? Geralmente o CIF ele não participa desse processo,
que eu estou falando, né, de fazer os projetos. Geralmente é só a equipe da produção. E geralmente também são os supervisores e gerentes. Então, o pessoal mesmo da produção, às vezes entra algum técnico, alguma pessoa que já tem um conhecimento bem amplo da parte técnica e da parte prática ali da produção. Porque quando a gente fala de um projeto de melhoria, geralmente esse projeto está voltado, né, ou para melhoria de produção, para aumentar o nível de produção, para aumentar a qualidade do trabalhador, qualidade de vida do trabalhador. Então precisa da parte gestora, mas também precisa da parte prática, da parte técnica lá de baixo. Então geralmente são poucas pessoas que participam desses projetos, né? E eu tive um amigo que a gente formou na faculdade juntos na época e ele era supervisor. Aí ele falou para mim de alguns projetos que ele já havia participado. Então na época até ele trouxe essa ideia, né, para a faculdade, que a gente já estudava junto. Então ele trouxe essa ideia dos projetos que a Perdigão, né, dava ali a oportunidade para os colaboradores desenvolver. Então inclusive foi até com ele que eu tive, assim, aprendi muitas coisas relativas a projetos, porque na época a gente era muito amigo, então a gente conversava muito, né? E ele já, como ele já estava na área já há um bom tempo, então ele me deu assim muitas orientações. Inclusive quando ele terminou a faculdade, ele assumiu a gerência lá em Lucas do Rio Verde. Então ele saiu da Perdigão de Rio Verde e foi para Lucas do Rio Verde na época e assumiu a gerência lá. Mas a gente tem a oportunidade de conhecer muito sobre gestão de projetos juntos. Mas é muito bom, né? A gente vai falando aqui das experiências, né, que a gente já teve na vida, né, vai trazendo algumas experiências e isso é muito bom. Então aqui quando a gente fala, né, entre dois projetos, qual terá mais retorno financeiro? Não adianta só o projeto, né, trazer uma melhoria para a qualidade de vida dos trabalhadores. O projeto tem que ser bom para a empresa também. A empresa não vai investir num projeto só porque é bom para o colaborador. Ela vai investir num projeto porque é bom para o colaborador e porque vai trazer uma rentabilidade, vai trazer um retorno financeiro para ela. Se for só bom para o trabalhador, ele não vai fazer o investimento. Então tem que ser uma coisa meio equilibrada, entende? É a mesma coisa de você falar, não, eu vou contratar um funcionário para capinar o quintal aqui de casa. Eu vou citar um exemplo bem básico para vocês. Eu vou contratar o trabalhador para capinar o quintal aqui de casa. Aí você olha para o quintal está muito sujo, né? Tem umas pedras, e aí você fala, o que eu posso fazer para melhorar para esse trabalhador, para que esse trabalhador também, né, faça esse serviço aqui mais rápido, com qualidade. Aí você vai, vamos colocar uma cobertura aí para esse cara trabalhar, né? Vamos combinar com ele para ele trabalhar na parte da manhã, que pega sombra, e aí ele vai fazer o serviço só na parte da manhã. Então, assim, você vai tentar fazer alguma coisa para o serviço do cara render mais, mas também tem a questão do lado financeiro. Você não vai pagar ele, ele vai trabalhar só meio-dia de serviço porque é o horário que tem sombra lá. Você vai pagar o dia para o cara? Não, você vai pagar só meio-dia para ele. Olha, eu vou te pagar meio-dia, mas aí você vem trabalhar só na parte da manhã, que é o momento que vai ter sombra nesse local aí, o seu serviço vai deslanchar. Agora imagina se você falasse, não, eu vou te pagar o dia, mas eu quero ajudar você. Você vai trabalhar só pela manhã, porque pela manhã pega sombra aí, nem à tarde você pode descansar. Ou seja, você está pagando o dia para ele trabalhar meio-dia, porque pega sombra. Então você não flui, a empresa não faz isso, você também não faria isso. Né? Você vai pagar meio-dia para ele trabalhar meio-dia. Você quer ajudar ele? Sim. Então você vai pagar meio-dia para ele e vai falar para ele trabalhar só na parte da manhã, que é o horário melhor para ele. Porque lá pega uma sombra, então vai ser mais fácil para o cara trabalhar. Certo? Então tem que ser bom para os dois lados. Não pode ser bom só para um lado. Aí se o cara falar, não, eu venho meio-dia, mas você tem que pagar o dia inteiro. Não, então você vai trabalhar o dia inteiro. Ainda que seu serviço não vai render muito, porque na parte da tarde o sol é escaldante e, né, não vai render o seu serviço, mas você vai ter que trabalhar. Então, tem que ser bom para os dois lados. Então, toda empresa, quando vai fazer um investimento em um projeto, toda empresa, quando vai fazer investimento numa nova máquina, numa nova linha de produção, ela quer ter um retorno financeiro.
Vai beneficiar as pessoas, os colaboradores? Sim, mas ela também tem que ter um retorno financeiro. Todo projeto tem que ter um retorno financeiro, senão nenhuma empresa não investe. Aí nós temos aqui, né? Essas são algumas perguntas que a análise de investimento visa responder através de seus métodos de avaliação, permitindo que você aloque os recursos naquilo que trará mais valor para a empresa. Então tem que ter um retorno financeiro. Ninguém investe dinheiro para não ter retorno financeiro, né? Quando você vê alguém fazendo algum tipo de investimento, porque ele vai ter sim um retorno financeiro. Se não fosse assim, ele não faria. Existem diversos modos da empresa aumentar o seu valor para alcançar melhores resultados. Uma dessas maneiras é pela análise de investimentos, a qual deixa claro o retorno dos recursos que foram ou poderão ser investidos. Além disso, tomar decisões que envolvam a alocação de recursos exige muito estudo e conhecimento sobre o que está sendo analisado. Então, pessoal, quando eu falo para vocês, né, que precisa de que analisar, estudar, entender, saber por que eu estou investindo, quando é que eu vou ter de volta o capital investido, quando é que eu vou começar a ter um retorno. Então, a gente precisa analisar. Aí existem várias propostas de investimentos, mas assim, você não sabe quanto você vai investir, quanto você vai ter o dinheiro de volta, né? Você ficar perdido. Não, o investimento tem que ser viável. Para ele ser viável, ele tem que te dar um retorno financeiro. Se ele não te der um retorno financeiro satisfatório, não compensa. E quando a gente fala, né, de analisar, né, análise de investimentos, a gente precisa fazer, né, estas perguntas. Quando é que eu vou ter o dinheiro de volta? Né? Quanto tempo eu vou pagar o meu investimento? Aí nós temos hoje também, muitas pessoas estão investindo, né, em energia solar. E aí, muita gente está investindo pesado em energia solar. Tem pessoas que já estão colocando energia solar na fazenda inteira para vender a energia. E investindo pesado, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em energia solar. Aí você fala assim, professor, é um negócio bom? Bom, agora é um negócio excepcional, é um negócio muito bom. A longo prazo é instável, não dá para saber se vai ser bom a longo prazo. Ainda mais que o Brasil vive uma instabilidade política, uma instabilidade jurídica muito grande. Então a gente não sabe até que ponto isso vai dar lucro, vai dar uma rentabilidade. Agora, que inicialmente está sendo, né, uma proposta muito boa, né? Muita gente está investindo. Se você tiver algum capital, né, principalmente pessoas aí que consomem muita energia, né, Daniel? É interessante. Daniel paga R$ 400 de energia por mês, R$ 500. Às vezes até compensa colocar uma energia solar para conseguir reduzir esse valor aí da sua energia. Talvez você não vai conseguir zerar. Mas agora, como já acabou o frio, ela vai voltar para os seus 600 de novo. Pois é. Tava 400, 450, tava bom. Tá vendo, Daniel? Aí o que acontece? No seu caso, como você consome muita energia, né? Eu aconselharia você colocar, né, uma energia solar, porque o retorno dela é rápido pelo valor que você gasta. Às vezes, se você gastar aí 10 mil de energia solar para poder você tocar aí as suas coisas, né, vai amenizar bastante no seu bolso e você vai conseguir ter um retorno financeiro disso aí em muito pouco tempo. Então, hoje é algo que veio, né, para ficar. E assim, a gente espera que eles não taxem, né, a energia solar assim de forma muito brutal, porque é algo que está sendo muito bom. E outra, a energia solar
ela é uma energia limpa, né? Então, se é uma energia limpa, o governo deveria dar amparo para essa energia, ou seja, o governo tinha que dar era subsídio para quem quisesse instalar essa energia, né? Mas não é bem isso que a gente anda vendo. Então a gente tem que torcer para que esse negócio fique instável, né? Para que futuramente aí a gente possa ter muita energia solar espalhada aí Brasil afora. Inicialmente, para a pessoa que gasta muita energia, eu aconselharia sim. É um projeto muito bom. Procurar uma empresa boa, né? Uma empresa de responsabilidade. Analisar os preços também, né? Existem muitos preços, já tem gente aí vendendo energia solar e ganhando muito dinheiro, né? Mas tem os caras aí que são bons para negociar com eles. Então é interessante fazer bastante orçamento para saber aí se compensa ou não compensa. E analisar, né? Quanto tempo eu vou tirar o meu dinheiro de volta. Tem que analisar, gente. Vamos aqui um pouco mais à frente. O que é uma análise de investimentos? A análise de investimento consiste na aplicação de técnicas financeiras e contábeis com o objetivo de identificar a viabilidade da aplicação de capital para empresas em determinado momento, momento e projeto. Assim, é preciso ter cautela e utilizar os métodos corretos para que os gestores consigam discernir qual é a melhor decisão a ser tomada. Então, quando a gente fala, né, dessa análise de investimentos, a gente tem como objetivo, né, viabilizar a aplicação de capital. Tá muito quente, né, pessoal? Hoje tá um calor danado. Acho que tá uns 34, 35 graus, né, pessoal? Misericórdia. Parece que alguém até colocou uma carinha aqui de calor assim, tipo, tá. Fez muito calor hoje. Meu Deus. Não sei se aí na cidade de vocês também esquentou, mas aqui foi os 34 graus. Bom, pessoal, então, quando a gente fala, né, dessa análise de investimento, um dos grandes objetivos é viabilizar a aplicação de capital. A empresa tem um capital, ela precisa aplicar esse capital, né? Ou ela vai tirar um dinheiro no banco, vai que ela precisa fazer um investimento dentro do próprio negócio. Ah, nós estamos com uma máquina muito antiga, a gente precisa substituir, né, essa máquina. Nós não temos o dinheiro para substituir. Aí lembra da análise de financiamento? Então nós aprendemos sobre a análise de financiamento. Então nós precisamos o quê? Tirar um financiamento para fazer a substituição dessa máquina antiga por uma máquina nova. Aí a gente vai fazer a análise, né, de como a gente vai fazer esse financiamento, como que a gente vai viabilizar esse crédito para poder substituir essa máquina. Tá, mas essa máquina vai me custar quantos milhões? Né? Essa máquina vai produzir mais? Essa máquina vai trazer quais benefícios? Essa máquina é operada por quantas pessoas? Essa máquina ela é uma máquina brasileira ou é uma máquina que é importada, tem que vir de fora? Quem são as pessoas que vão montar essa máquina? São funcionários nossos? São colaboradores que vêm junto com a máquina para montar numa empresa? Então tudo precisa ser analisado nos mínimos detalhes. Todos os valores a ser gastos têm que ser analisados nos mínimos detalhes, para na hora de fazer ou executar o pagamento não tenha dor de cabeça. Tudo tem que ser combinado antecipadamente. E não é um combinado de boca ou de palavras, combinados via contrato, né, combinado via e-mail, via WhatsApp, mensagens que sejam registradas e tem como você recorrer na justiça caso uma das partes, né, aí não cumpra, né, com o devido processo legal de
que foi ali acordado no início do negócio. Então precisa ser muito bem organizado para não trazer problemas. Essa análise leva em conta os riscos envolvidos no projeto, seja aqueles de ordem econômica, seja de cunho mercadológico. Então, quando a gente fala dos riscos do negócio, então, quando a gente vai fazer a análise, né, de investimento, dentro da análise de investimento, nós vamos fazer, né, a análise dos riscos envolvidos no negócio. Porque todo negócio existe risco. Todo negócio tem, né, ali um risco. Não adianta a gente falar para vocês, não, todo negócio é seguro, é 100% seguro. Não. Há muitos negócios. Bom, vamos dar continuidade aqui então. Então, pessoal, todo negócio tem risco. Todo negócio que você vai fazer há um determinado risco. E aí, a gente precisa analisar o tamanho desse risco, para depois a gente efetuar, né, o pagamento, para depois a gente confirmar o negócio. Existem algumas máquinas, né, que às vezes você olha e fala assim, nossa, é muito bom. Por exemplo, existe o motosserra. A motosserra, para quem não conhece, é aquelas máquinas que a gente usa para cortar árvore. Existe uma motosserra que no Brasil, a mais conhecida é a marca Steel, mas aí existe Squarna e existe outras marcas por aí. Mas existem umas marcas chinesas, né, que você pode estar comprando. E, por exemplo, uma motosserra da marca Steel está em torno de mais ou menos R$ 2.500 a R$ 3.000. Uma que vem importada, do mesmo tamanho, né, da que você compra aqui no Brasil, da Steel, você vai comprar ela por mais ou menos R$ 500. Só que tem um detalhe: quando ela quebrar, você tem que jogar ela no lixo, porque você não vai achar peça para comprar, né? Diferente da Steel, que você compra e aí quando você precisa de uma peça, toda esquina tem uma peça para vender. Então, essa é a diferença. Mas aí, você vai assumir os riscos de comprar uma máquina importada, pagar os R$ 500, ou você vai comprar uma máquina, né, da Steel, onde você encontra peça em todas as esquinas da sua cidade, e vai pagar R$ 2.500. O que você faria? Qual seria a sua decisão? Quando a gente fala de riscos do negócio, é a gente fazer essas análises. Essa máquina vem de onde? Né? Nós estamos fazendo um investimento em uma nova linha de produção. De onde que está vindo essa nova linha de produção? Ela é brasileira, ela é importada, né? Quais são os riscos do negócio? Isso pode trazer prejuízos futuros para a empresa? Os nossos colaboradores estão capacitados para trabalhar com esse tipo de máquina? Tudo tem que ser analisado, gente, nos mínimos detalhes. Aí você vai comprar um veículo lá para a empresa, você vai ter que analisar de novo. Nós vamos comprar um veículo para a empresa, para os nossos colaboradores trabalharem. Mas qual é o tipo de veículo que a gente vai comprar? A gente vai comprar um veículo, né, um veículo aí de uma capacidade maior de potência, um veículo 1.0, nós vamos comprar um veículo grande, um veículo pequeno, um veículo que gasta mais, um veículo que gasta menos. São decisões que precisam ser tomadas. Qual é o tipo de ambiente que os meus colaboradores vai trafegar com esses veículos? É rodovia, é estrada de terra? Então tudo isso precisa ser analisado, porque carro que roda em rodovia pode ser um carro às vezes um pouco mais simples, mas se for um carro que vai rodar na estrada de terra, a gente já tem que fazer um investimento maior, porque a estrada de terra, como vocês sabem, tem que ser um carro mais alto, né? Seria uma picape estrada, no mínimo, né, para o colaborador poder trafegar com mais tranquilidade ali na estrada de terra. Então tudo isso tem que ser analisado. Quando a gente fala de análise de investimento, a gente não avalia só o investimento em si, o valor que está sendo investido, no que está sendo investido, não. A gente faz uma análise de um todo.
desde o início do investimento até o final do investimento, para a gente saber se é viável ou não. E quando a gente negligencia e não faz essa análise, a gente tem problemas sérios. Imagina só que a empresa vai comprar 10 carros, né, para os seus colaboradores, e aí ela vai lá e compra, né, um Fiat Mobi. Não estou falando que o carro é ruim, não, né, mas é um carro para a cidade. Aí eu compro um Fiat Mobi e coloco lá na fazenda, na estrada de terra, no barro, na pedra, na lama. E aí daqui 3 meses, meus colaboradores rodando nesses carros, eles já estarão totalmente destruídos. E aí eu vou ter que comprar uma outra frota de veículo para poder substituir aqueles que já não existem mais, porque eles vão ser detonados em muito pouco tempo. Então, prejuízo para a empresa. Prejuízo porque faltou a análise. Faltou analisar todo o cenário. A gente, quando vai fazer análise de financiamento ou análise de investimento, a gente precisa ter uma visão aberta. A gente não pode olhar só para a árvore. Tem gente que olha só para a árvore, né, quando ele vai fazer algum tipo de investimento. Ele não analisa as consequências do negócio, ele não analisa se vai ou se não vai. Quantas pessoas vendem a casa de morada, fala assim, não, vou vender minha casa de morada e vou montar uma empresa. Ele não analisa todo o cenário, porque se ele analisasse todo o cenário, dificilmente ele faria isso. Tem pessoas que fazem isso e dá certo. Ótimo, com certeza a pessoa avaliou, fez uma análise de todo o cenário e ele tinha ali a total certeza de que o negócio iria dar certo e deu, porque ele fez a análise. Mas tem gente que não faz a análise de todo o cenário. Ele faz a análise, uma análise fechada, olhando só para o lucro. Não, eu vou ter X de lucro, mas ele não olha, né, para um todo. Eu vou comprar uma máquina, essa máquina vai produzir X produto e eu vou ganhar X de lucro. Então ele só pensa assim. Mas ele não pensa que essa máquina pode ter problemas, ele não pensa que ele pode ter problemas de negociação, ele não observa que na hora de fazer, na hora de colocar essa máquina para trabalhar, pode ter perca de matéria-prima. Então ele não faz uma análise completa do cenário, ele só vê o que a máquina produz e o lucro que ele vai ter lá na frente. Isso é, se tudo der certo. Imagina só, um processo de 100 partes, ele vê 2 das 100 e ele fala, tá eleito, já vai dar certo. Né? Mas aí ficou outras 98 partes do processo que ele não analisou, que ele não avaliou. E aí o negócio dá errado. E aí ele perde o investimento. E aí ele já não tem mais, né, a casa, não tem o dinheiro que ele investiu e agora tem que começar tudo de novo. Difícil, né? Nós sabemos que tem algumas pessoas que conseguiram, começaram de novo, com o pé no chão e conseguiram reconstruir tudo novamente. Mas tem pessoas que nunca mais conseguiu nem a casa de morada. E a maioria, eu posso dizer para vocês que uns 90% das pessoas que fazem esse tipo de negócio não consegue voltar atrás, não consegue reerguer a vida novamente. Infelizmente, é algo que acontece. Aí a gente vai observar, né, o que a falta de análise pode trazer, né? Quais são as consequências, os prejuízos que nós podemos ter, né, ao não analisar. Não analisar. Aí você fala, professor, mas isso é só na empresa que acontece, com a gente isso não acontece não. Sério? Eu vou dizer para vocês que acontece. Né? Quantas vezes você já comprou alguma coisa para pagar parcelado e depois, quando você chegou em casa e fez umas contas e viu que o dinheiro não ia dar, e aí depois você se arrependeu?
Isso já aconteceu comigo quando eu era criança, quando eu era jovem, adolescente. Porque depois eu fui entrando aí, digamos assim, fui entrando no eixo, comecei a pensar mais. Então, comecei a tomar decisões mais racionais. Mas já aconteceu comigo, né, de chegar em casa, olhar para aquelas roupas que eu havia comprado e dizer assim, puxa vida, como que eu vou pagar isso agora? Vai o dinheiro todinho do mês só para pagar as roupas. Como que eu vou dar uma saidinha lá no final de semana? Como que eu vou ir numa festinha? Acabou, cara. Agora eu tenho que ficar 6 meses só trabalhando para pagar roupa. Nossa, que vontade de chorar. Então, acontece, né? Acontece. Aí a gente vai desenvolvendo. A gente fala assim, cara, eu preciso aprender a analisar antes de tomar qualquer decisão, porque depois isso vai me trazer consequência. Depois isso vai me trazer prejuízo. Às vezes eu vou ficar endividado, né, sofrendo para pagar a conta. E às vezes eu vou sofrer 1 mês, 2, mas tem gente que faz conta para 3 anos, 4 anos. Aí ele compromete lá 90% do salário dele durante 4 anos. Isso é loucura. Loucura total. Porque imagina 4 anos com a sua renda totalmente comprometida. Eu não vou dizer para você que você pode ser ousado assim de vez em quando, se você ver uma oportunidade muito boa, você comprometer 90% da sua renda ali por uns 2 meses. É ruim, mas se for para você aproveitar uma oportunidade, tudo bem, vai fundo, mas não faça mais que isso, porque depois você vai sofrer as consequências, né? A necessidade de utilizar essas análises como parâmetro para conhecer a saúde financeira se dá pelo fato de que visualizar o fluxo de caixa, a demonstração do resultado de exercício e o balanço patrimonial pode não ser suficiente para chegar às conclusões claras, precisas sobre determinados projetos. Olha só, para vocês terem ideia. Aqui nós falamos do fluxo de caixa. Vocês já conhecem o fluxo de caixa, né, pessoal? No fluxo de caixa tem todas as informações do passado, né? Por exemplo, contas pagas. Aqui nós temos tudo que nós vendemos, tudo que nós pagamos de impostos, o que nós ganhamos, o que nós estamos devendo, né? O que nós temos para receber no futuro, o que nós temos para pagar. Ou seja, quando a gente olha para o fluxo de caixa, a gente vê a vida financeira da empresa, passado e futuro. Então tá tudo aqui. E mesmo assim, ainda é muito pouco, né? Aí ele fala aqui das demonstrações de resultado, né, do exercício. Ou seja, eu tenho também uma análise dos resultados do exercício. Digamos que eu vou analisar os últimos 6 meses ou um semestre para saber como que tá, se tá bom, se tá ruim, se nós ganhamos, se nós tivemos prejuízos, se nós tivemos aqui um ganho muito bom, ou se nós tivemos então, imagino que nós tivemos lucros abençoados, né, durante esse tempo. Ah, tive 1 milhão de lucro, né, e aí eu vou conseguir identificar isso aqui. E o balanço patrimonial, né? Dentro do balanço patrimonial está toda a estrutura da empresa, né? Ali nós temos os prédios da empresa, nós temos os carros da empresa, as máquinas da empresa, os insumos que a empresa possui, tudo está dentro do balanço patrimonial. E mesmo assim, ainda pode ser pouco, né, para alguns tipos de projeto, ou para alguns projetos em específicos. Tá? Imagino que é um projeto ousado, né, um projeto alto, de um investimento alto. Eu preciso analisar melhor, né, essa situação, para não tomar nenhuma decisão para depois sofrer as consequências. Qual a importância de saber como analisar esses investimentos?
É possível citar uma série de motivos pelos quais é importante fazer uma análise uma análise de investimentos financeiros na empresa. Abaixo mencionaremos, né, os principais benefícios para que você incorpore as técnicas na organização. Aí nós temos aqui, né, acompanhar a situação econômica financeira. A análise de investimento é possível visualizar como se encontra a situação financeira de uma empresa, indicando se o capital aplicado no projeto trouxe retorno esperado ou se não foi rentável. Caso a análise seja feita após a aquisição do projeto, o gestor poderá saber como está a sua realidade financeira com relação ao que foi adquirido. Se o resultado não for favorável, terá como criar planos de ação para reverter a situação ao tempo. A situação a tempo. Imagine que você, né, trabalha numa empresa, na parte financeira de uma empresa, e aí você convenceu o diretor da empresa a fazer um investimento de R$500 mil em uma linha de produção, um produto novo, inovador, e você esperava vender 100 mil produtos por mês. E aí você vai fazer uma análise, né, depois que o projeto foi implantado, e você começa a analisar que a empresa só está vendendo 60 mil por mês. E já está sobrando estoque. E aí, o que fazer? O negócio deu errado. Nós não estamos conseguindo atingir a nossa meta. Então agora nós temos que criar um plano de ação para poder reverter essa situação, né? Porque se a gente deixar isso ao longo do ano, nós teremos aí um prejuízo milionário. Então nós temos que ter um plano de ação rapidamente, rumar uma outra forma, né, de vender esse produto, uma outra forma de colocar esse produto no mercado. Ou então a gente vai ter que tentar ajustar essa linha de produção para criar outros produtos, né, para que a gente possa sair desse sufoco. Pode acontecer, gente. Infelizmente, como eu disse a vocês, o cara vai lá, compra 10 carros, né? São carros de cidade, mas ele compra os carros para rodar na fazenda. Vamos falar de 10 Fiat Mobi. Então ele seria um carro ideal para a cidade, mas o cara compra e coloca na fazenda. Dali 6 meses, os carros começam a quebrar. Então o cara tem que observar que aquilo ali não está trazendo um resultado positivo, criar um plano de ação para poder reverter essa situação o mais rápido possível, assumindo ali a responsabilidade do que o que ele fez não foi bom, a atitude que ele tomou não foi boa, a decisão que ele tomou não foi boa, então ele precisa reverter essa situação e ele vai ter que trabalhar alguma forma para que isso aconteça o mais rápido possível. Trazer valor para investidores. Trazer o valor para o investidor. Trazer valor para investidores. Há pessoas que, durante a vida, acumularam certos recursos e utilizam esse capital para investir em empresas com alto potencial de crescimento. Porém, para isso, elas solicitam inúmeras informações a fim de saber se o seu investimento terá bons retornos. Nós falamos muito sobre isso aqui, né? Quando nós falamos ali da análise de financiamento. São questões que andam lado a lado, então sempre a gente vai estar falando, né, sobre essas questões. Uma pesquisa feita pela Anjos do Brasil, no ano de 2018, revelou que em 2010 o valor aplicado em investimento foi de 450 milhões e em 2017 pulou para 984 milhões. Isso mostra o quanto investidores têm apostado em determinados negócios que aparentam ser vantajosos. Então existem, né, alguns negócios que são vantajosos. Nós temos aí vários investidores que têm muito dinheiro e estão aí, né, querendo aplicar nessas empresas, nesses negócios. Por isso que sempre as empresas, né, estão aí oferecendo, né, suas ações nas bolsas de valores.
empresa de capital misto, para que as pessoas possam comprar essas ações. E assim ela possa desenvolver aí mais e mais, desenvolver um novo produto, uma nova linha de produção. E geralmente as empresas que têm assim as empresas, né, que têm essa vantagem de crescimento, ou empresas, né, que têm peraí, empresas com alto potencial de crescimento. O nome tinha sumido aqui da cabeça, pessoal. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Aí a gente fala também, né, da questão do investimento. Se a empresa quer, né, fazer novos investimentos e não tem condição financeira para isso, né, os acionistas podem investir dinheiro na empresa, né? Então, mas aqui, no caso, quando a gente fala de possíveis acionistas, a empresa tem que ser uma empresa, né, com alto potencial de crescimento. Se não for, dificilmente ela vai conseguir acionistas que vão ter interesse, né, em fazer investimentos nessa empresa. Aqui nós temos outra parte aqui, tomar as decisões corretas. Eu falei para vocês muito sobre isso aqui, né, sobre tomar decisões. E aqui também a gente fala sobre o VPL, que é o valor presente líquido, que é possível, né, os projetos se os projetos mostram rentáveis, mas que existem aqueles que são mais vantajosos para a organização, e muitas vezes falta uma boa análise da empresa para escolher, né, os menos lucrativos. Quando a gente fala de tomada de decisão, ou tomar a decisão de forma correta, é eu analisar vários projetos e escolher o que mais vai trazer rentabilidade para a empresa. Muitas empresas sofrem por escolher projetos errados. Ao invés dela escolher um que traria mais rentabilidade, ela escolhe um projeto, né, que talvez não vai trazer nenhum tipo de rentabilidade para ela. Às vezes vai dar mais prejuízos. Então nós precisamos de pessoas com qualificação profissional para escolher o melhor, né, projeto que será desenvolvido. Isso com base em estudos, com base em pesquisas. Não é uma coisa assim, não, no meu ponto de vista, esse projeto seria melhor. Não, não é assim que funciona. Nós estamos falando de investimento. Então, o meu ponto de vista aqui, ele tem que vir acompanhado de vários dados técnicos que provem que esse investimento ou aquele é melhor. Não é só eu falar. Aí nós temos, né, quais são as informações necessárias para fazer a análise de investimentos. Aí nós temos várias informações importantes. Entre elas, né, estão as formas e as técnicas utilizadas para análise de investimentos. É necessário saber de alguns conceitos básicos que devem ser aplicados nos métodos. Aqui nós temos o fluxo de caixa, a taxa mínima atrativa. A taxa mínima, né, de atratividade. O fluxo de caixa é aquele que mede a diferença entre entradas e saídas. Para obtê-lo, deve ser desprezados os valores de natureza contábil, como depreciação e amortização. No caso desses dois últimos, né, eles entram mais no balanço patrimonial, não no fluxo de caixa. Então aqui nós acabamos não analisando esses dois itens. Por sua vez, a taxa mínima de atratividade é menor. A taxa mínima de atratividade é a menor percentual que o investimento deve retornar para ser considerado viável. E ela depende, né? Desculpa, gente. Ela depende de fatores externos, como índice de Selic. Hoje o índice Selic, né, a taxa Selic que a gente fala, está bem alta. Quando a gente fala de fazer financiamentos para fazer investimentos,
A gente sabe o quanto isso pesa, porque como a taxa está alta, né, os juros ficam muito altos. Então, muitas empresas estão se endividando ou se endividaram nesse último ano, exatamente porque a taxa Selic está muito alta, tá? Isso aqui é complicado. Então, o tempo de aplicação e a liquidez desejada é o risco que a empresa está disposta a assumir. Então, quando a gente fala dessas liquidez, que é a parte de quitação do financiamento ou do investimento, né? A taxa Selic ela vai influenciar em muito, porque imagina que você compra uma máquina lá em dólar e você começa a pagar esse negócio, às vezes você compra parcelado, né? Isso aí, aí você espera que a empresa vai ter um lucro, né, ali muito bom com aquele investimento e de repente isso não acontece. Então há muitas variáveis no meio do caminho que deve ser analisado. Aí nós temos quais são os principais métodos de análise de investimento. Aí nós vamos aqui, né, com o intuito de fazer boas análises, existem diferentes métodos que são citados pelos estudiosos da área. Aqui nós temos algum, né, o playback. O playback corresponde ao tempo que o investimento iniciará, o tempo que o investimento inicial será recuperado. Ou seja, quando a gente fala do playback, é como se eu falasse para você, eu vou investir 1 milhão nessa empresa. Quanto tempo vai demorar para eu poder ter meu 1 milhão de volta? 5 anos. Em 5 anos você recupera o seu 1 milhão. E aí você começa a ter lucros. Então eu vou investir 1 milhão para começar a ter lucro só daqui a 5 anos. Então essa é a ferramenta do playback, ela vem exatamente para me dar essa resposta. Eu vou fazer um investimento de 1 milhão e vou recuperar esse investimento em 2 anos. E aí eu vou começar a ter lucros, né, a partir dos 2 anos. Então até 2 anos é só para pagar o investimento. Depois de 2 anos eu vou começar a ter lucro desse investimento. Então a gente precisa analisar essas coisas. A gente precisa analisar antes de tomar qualquer decisão. Imagina você faz um investimento para você começar a ter lucro daqui 10 anos. Imagine se daqui 10 anos, se aquele investimento que você fez ainda vai existir. Eu comprei uma máquina para produzir e essa máquina só vai começar a me dar lucro daqui 5 anos. Mas qual é o tempo de depreciação da máquina? E você fala assim, não, o tempo de depreciação da máquina é de 6 anos. Mas eu vou ter lucro nessa máquina só de 1 ano de produção? Porque 5 anos é para pegar o capital de volta, que é o playback. Depois mais 1 ano de produção para eu vou ter o lucro desse mais 1 ano de produção. É muito pouco. Então a depreciação dessa máquina tem que ser no mínimo de uns 20 anos para que ela possa ser, né, um negócio bom para mim. Aí nós temos a avaliação. A avaliação mais básica dessa técnica é a de que quanto mais tempo levar para ter o retorno do investimento, menos indicado é. Então, quando a gente fala do playback, aí ele vai analisar. Aí ele vai dizer assim, olha, quanto mais tempo leva para ter retorno, vai ficando ruim, é menos indicado. O retorno eu vou investir 1 milhão, mas esse 1 milhão só vou conseguir recuperar em 10 anos. É muito tempo, gente. É muito tempo. Então, assim, ele vai tornando um negócio inviável. Por isso é que a gente fala, né? Quanto mais tempo, menos indicado. O valor presente líquido, que é o VPL. O VPL costuma ser usado para investimentos isolados e de curto prazo. Ele representa o quanto vale o patrimônio naquele momento, ao ser calculado a diferença entre o valor presente dos pagamentos previstos e o valor inicial que será investido. O objetivo do VPL é mostrar que os projetos valem mais do que realmente custam. Por isso, é sempre esperado
que o resultado seja positivo, para que ele seja mais realista possível, são utilizados variáveis como taxa mínima de atratividade. Quando a gente fala do valor presente líquido, a gente está dizendo assim, não, eu vou investir nesse imóvel, hoje ele está valendo 1 milhão, né? Mas quando eu terminar de pagar esse imóvel, já vai estar valendo 2 milhões. Então ele sempre vai trazer um resultado positivo futuramente. Então quando a gente fala, né, desse valor presente líquido e das taxas, né, que são alocadas a ele. Aí nós temos a avaliação. No VPL, o valor presente líquido, maior que zero, projeto viável. Aí no caso aqui eu não vou entrar no mérito da questão, exatamente por conta que a gente teria que entrar em algumas fórmulas, e aí a gente não teria tempo suficiente para entrar no mérito da questão. Então a gente vai só passar para vocês, né, que essa questão existe, né, e que pode ser avaliado dessa forma. Vocês vão aprender só a parte de avaliação, porque são muitas ferramentas, né, são muitas muito conteúdo para pouco tempo, né? Então a gente não pode entrar muito no mérito da questão. É como algumas matérias eu falo para vocês, né? Nós estudamos contabilidade em 10 aulas, né? Então é muita coisa para pouco tempo. Então a gente precisa Aí nós temos também a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, que é o TIR, né, que representa a taxa de retorno esperada pelo investimento feito. Esse índice é o que faz com que o valor das entradas se iguale com o valor das saídas. Para utilizar tal método é preciso ter conhecimento sobre o fluxo de caixa quanto sobre taxa mínima de atratividade. Diferente do VPL, o resultado é em unidade relativa, o que faz com que essa taxa seja mais utilizada pelas empresas para decidir entre fazer ou não o investimento. A taxa, que é o TR, né, considera o valor de dinheiro no tempo. Então é mais confiável do que outros métodos que não o fazem. A desvantagem dessa metodologia está em considerar o valor do fluxo de caixa para reinvestimento na própria TIR. Porém, isso raramente ocorre. Sendo assim, pode existir equívocos no resultado final da análise. E aí nós temos, né, aqui a avaliação também da TIR. Depois vocês podem estar dando uma olhadinha, eu não vou entrar no mérito também, para a gente não confundir a cabeça de vocês. Aí tem aqui também o índice de lucratividade. O índice de lucratividade é simples, ele pode ser utilizado por qualquer pessoa e já indica simplesmente se ela está lucrando com o projeto. Opa, desculpa, pessoal. Se ela está lucrando, né, com o projeto, para tal expressa, né, qual está sendo o lucro daquela determinada atividade para a organização. O cálculo é feito pela relação entre o valor presente dos fluxos de entrada e de saída do caixa. Ele pode ser aplicado somente para analisar um projeto ou para visualizar se o conjunto de todos os projetos estão sendo, né, rentáveis para o empreendimento. Desculpa. E aí nós temos também a forma, né, de fazer esse cálculo aqui, essa análise. E aqui nós temos, né, também como fazer os cálculos. Eu não vou entrar nesse negócio aqui por enquanto. Aí nós temos uma comparação entre os métodos. Eu não vou entrar nessa questão, porque a gente vai ver isso aqui na outra
apostila que está mais detalhadamente. Aqui está tá só as informações um pouco mais grossas. É mais uma introdução, né, dessa parte aqui dessas ferramentas. A gente vai deixar para esmiuçar isso na outra apostila, porque lá está mais de forma detalhada. E aí vocês vão compreender melhor do que eu entrar aqui nessa apostila, porque ela não vai trazer um resultado satisfatório agora nesse momento. Bom, pessoal, falando, né, sobre essa análise de tudo que nós falamos nessa aula de hoje, alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem falar algo para complementar, enriquecer a nossa aula? Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos vocês pela participação na aula de hoje, né? Qualquer dúvida que forem surgindo, vocês podem mandar mensagem, professor, fiquei com dúvida nisso ou naquilo, né? Mas tem algumas coisas, alguns detalhes que vão se esclarecendo ao longo do curso. Às vezes a gente fala de algumas ferramentas, não explica muito bem hoje, mas amanhã a gente vai se adequando aqui e vocês vão entendendo melhor. Passaram 2 exemplos de investimento na sua porta durante a aula. Sim, passaram 2 vezes, viu? Passou sim, viu, Eduardo? O pessoal tá investindo nesse negócio, né? O pessoal tá investindo. No trenzinho da alegria, carreta furacão. Chegou um na cidade aqui, chegou hoje, carreta duplo X aí. Carreta duplo X. O pessoal A Débora disse que é triplo X. o pessoal vai inventando nome, né? Uhum. Mas é isso mesmo, Eduardo. Eles passaram 2 vezes por aqui. O pessoal tá querendo ganhar dinheiro, né? Deixa eles trabalharem, né? Atrapalha um pouquinho, mas deixa o pessoal trabalhar, né? Deixa o pessoal ganhar o dinheiro. E as crianças gostam, né? A criançada fica... quando a carreta passou lá na avenida, meu vizinho já estava gritando aqui: nossa, a carreta chegou! A carreta chegou! Ele já saiu anunciando na rua inteira, né? Para os coleguinhas dele aqui da rua. Eles ficam tudo loucos para andar na carreta furacão. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então eu quero agradecer vocês pela participação de todos vocês nessa aula de hoje. Amanhã a gente volta no mesmo horário para a gente dar continuidade nesse tema. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenham um excelente final de noite. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Alô, com Deus também, Davi. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado a todos. Valeu, boa noite. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado.